em Dionísio Cerqueira, extremo oeste de Santa Catarina. VIP TV, a sua TV online pelo Facebook. No último dia 7 de novembro, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5 que não prende mais ninguém em segunda instância, a não ser se no caso tiver prisão preventiva. Após esta decisão, alguns dos políticos mais famosos do país estão sendo beneficiados, estão sendo soltos pela justiça. Um exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós da VIP TV fomos até quem realmente entende do assunto para nos explicar um pouco sobre essa decisão que deixou o Brasil preocupado. Confira. Com esse novo entendimento do STF a respeito de que não cabe mais a prisão em decisão de segundo grau, implica para a soltura das pessoas que foram presas decorrente da confirmação da sentença em segundo grau, ou seja, que tiveram uma sentença de condenação em primeiro grau, responderam o processo todo em liberdade, chegaram em segundo grau, confirmou-se a sentença, então, parcial, total, enfim, aí sim iniciou-se a fase de cumprimento obrigatório da pena, baseado então no entendimento do STF de 2016, onde eles diziam, que então caberia a prisão em decorrência de sentença confirmada por segundo grau, independentemente se havia recurso ou não para o STJ ou para o STF. Pois bem, agora, recentemente, e essa é o mérito da reportagem, então houve alteração, e essa alteração ela só beneficiará as pessoas que então foram presas em decorrência dessa sentença de confirmação de segundo grau. Então essas pessoas terão a sua prisão relaxada, serão soltas, a princípio. Não é automático, depende do advogado fazer a manifestação e pedir. Antecipadamente, tu me perguntou antes a respeito da prisão preventiva, quando caberia nesses casos. Então, quando o advogado fizer o pedido de revogação da prisão em decorrência da confirmação de segundo grau, o juiz, analisando o caso, cada caso, pode converter em prisão preventiva, certo? Ou seja, em vez de beneficiar ele com base no novo entendimento do STF, eles podem converter em preventivo. Ao meu ver, caso haja essa conversão, eu entendo que ela se caracterizaria meio que abusiva, posto que se a pessoa respondeu todo o processo em liberdade, ele não passou a ser um problema para o processo quando saiu a sentença ou a definição de segundo grau. Ele não passou a ser um bandido efetivo, porque como bem o STF salientou, só é culpado quando transitado em julgado, quando não houver mais recurso. Neste caso, ainda cabendo recurso, ele não pode ser preso, a minha opinião, aos meus olhos. Indagado pela nossa equipe sobre a preocupação da população brasileira, que pode estar nas ruas mais de 5.000 presos, ele nos explicou melhor. Esses 5.000 que poderão ser beneficiados por essa decisão são pessoas que não estavam presas antes da confirmação da sentença de segundo grau. Isso, que não teriam a preventiva. São pessoas que, dado o grau do crime que praticou, ou algo do gênero, ou que muitas vezes auxiliou para a conclusão do processo, essas pessoas não ficaram presas durante o processo. E só foram presas decorrente da confirmação da sentença em segundo grau. Então essas pessoas, elas sim serão a princípio beneficiadas, digo a princípio porque dependerá de cada advogado pedir, para que eles possam ser postos em liberdade, com esse novo entendimento do STF. Ou seja, essas pessoas, esses supostos 5.000 beneficiados, eles só serão beneficiados caso não estejam presos preventivamente, e muito provável que são pessoas que responderam todo o processo em liberdade e que só restaram presos em decorrência da confirmação em segundo grau. Mesmo assim, o juiz vai analisar cada caso. Lembrando também que haverá necessidade de ele ter recorrido ao terceiro grau. Se, eventualmente, houve a confirmação da sentença em segundo grau, mas a pessoa não recorreu, não será beneficiada de forma alguma. Muito pelo contrário, cumprirá a pena imediatamente. Luiz Mário, para a VIP TV.